Finalmente, quem ficou órfão da paleta da Nina tá tendo a oportunidade de comprar essa paleta agora, mas você tá na dúvida se a nova é a mesma coisa da antiga? Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. O vídeo de hoje é uma resenha da paleta Top Secrets da Nina Secrets, que quando foi lançada em 2020 eu ainda não fazia resenha aqui pro YouTube. Então muita gente me pediu, me perguntava se tinha resenha aqui no canal, eu não tinha por esse motivo. Na época eu fazia outro tipo de vídeo, outro tipo de conteúdo, concentrava mais no Instagram, enfim. Deve ter post lá no Instagram, mas aqui no YouTube não tinha, então atendendo a pedidos, estou trazendo a resenha para vocês com aqueles 5 critérios que eu analiso em toda a paleta de sombras e também para sanar a dúvida que muitas pessoas podem ter. Eu mesma tive essa dúvida, por isso que eu comprei a paleta desse ano, para comparar as duas lado a lado e ver se o desempenho das duas estão iguais. Vocês podem ver aqui pela embalagem que essa é a paleta de 2020, essa é a paleta agora de 2023. E é disso que esse vídeo se trata. Começando então a falar propriamente da paleta, logo de cara a gente já sabe que tem a mudança de embalagem, que ficou visível desde a segunda paleta da marca, que foi a paleta Purple, aquela roxinha, na qual saímos dessa embalagem aqui com detalhe dourado para essa embalagem aqui de cima. A paleta Purple vem nesse mesmo padrão e também uma mudança significativa na volumetria. Enquanto a paleta de 2020 vem com 8 gramas e 8 sombras, 1 grama para cada sombra, a paleta de 2023 teve uma redução na volumetria, não sei dizer em porcentagem, mas no total é 5,6 gramas, o que dá mais ou menos 0,7 miligramas por sombra. Acredito que essa mudança na volumetria tenha sido por conta da mudança de fornecedor da embalagem. Pode ser que o fornecedor seja o mesmo, mas, sei lá, não fabriquem mais essa embalagem. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum nessa diferença, somente por causa desse detalhe dourado, até porque segue a mesma estética da paleta original, segue a estética da paleta Purple. Pra mim seria um problema se fosse a estética da paleta Cristal, por exemplo, porque a paleta Cristal não parece uma paleta da linha Nina Secrets, parece uma paleta da Eudora. Então, se eles colocassem, sei lá, essa paleta aqui, as 8 cores numa paleta, numa embalagem que fosse muito diferente dessa, sem 4 sombras mate embaixo e sem 4 sombras cintilantes em cima, eu acho que ia perder a graça. Mas eles mantiveram o mais próximo possível, então eu não vejo problema nenhum nisso. Eu pessoalmente também não vejo problema nenhum na redução da volumetria do produto. Essa aqui que é de 2023, gente, eu usei essa paleta e eu nem cheguei no pan. Eu só parei de usar ela porque como começou a ficar um sonho de consumo, aquele tesouro, né? Quem tinha essa paleta assim era considerado rei praticamente. Ficava meio chato usar nos vídeos e as pessoas com aquela sensação de nossa, como eu queria essa paleta e eu acho que eu nunca vou ter. Só parei de usar por conta disso, mas eu usei bastante no início e durante esses 3 anos eu nunca cheguei no pan. E mesmo eu acredito que aconteceria com essa. Se eu usasse essa durante esses 3 anos, o tanto que eu usei essa, eu acredito que eu também não iria chegar no pan. Imagino que as pessoas vão se incomodar com a redução de volumetria por conta do preço, mas pelo que eu me lembre, a de 2023 foi lançada já com um valor de desconto menor do que a de 2020 foi. Se eu não me engano, a de 2020, já com o preço promocional de lançamento, passava de R$100. Essa daqui foi lançada por R$99. Na época eu comprei a minha com o cupom de primeira compra da Eudora, então acumulou em cima, ela ficou bem barata, por volta aí dos R$70. E essa daqui também eu comprei meio que similar com o cupom da Shopee, então ficou por volta de R$70 também. Inclusive, ressalto fortemente que vocês esperem chegar nessas lojas do Shopee de revendedores, porque geralmente os preços são bem menores. Em relação à história de cores, é aquela típica história de cores versátil que as marcas costumam lançar como sua primeira paleta de sombras. Tons de marrom que todo mundo usa, uns tons coloridinhos, mas ainda assim uma história de cores que você consegue fazer coisas para o dia a dia e coisas mais elaboradas, como para festa, por exemplo. Até porque tem as sombras brilhantes, que tem uma textura super diferenciada e a gente já vai falar sobre elas. Mas, mesmo sendo da mesma história de cores,
Eu acho que eu notei uma certa diferença, isso olhando bem assim por cima, tá? Mas vocês conseguem reparar o laranja, por exemplo? Ele é um pouquinho diferente do laranja da paleta de baixo, que é a paleta de 2020. A paleta de baixo, ela tá com o laranja um pouco mais forte e o laranja de cima, ele tá um pouquinho mais apagado. Pode ser que isso mude quando eu começar a passar o pincel, começar a passar o dedo na sombra, e aí pode ser que revele a cor que vai ficar na de baixo, né? Outras cores também tem uma diferençazinha, tá vendo? O marrom escuro tem uma diferençazinha também. Mas, de novo, pode ser que essa diferença esteja apenas na primeira superfície da sombra. Eu não lembro como que a de 2020 veio na primeira vez que eu abri ela e olhei a superfície. A gente vai ter certeza mesmo quando aplicar lado a lado nos olhos. Mas antes de aplicar lado a lado nos olhos, eu vou deixar os swatches das duas lado a lado para vocês também. No swatch a gente pode ver se tem uma diferença muito brusca da cor ou não, mas eu acho que o importante mesmo é o efeito visual nos olhos, né? E vou deixar registrado aqui também que, passando a mão na sombra laranja para fazer o swatch, ela já se aproximou mais da cor da sombra laranja da paleta de 2020. Ou seja, essa diferença de cor que a gente nota uma do lado da outra pela primeira vez é realmente a superfície da sombra. Uma que tinha essa diferença também era a sombra marrom escura. Se eu passar a mão, tá vendo que ela começa a ficar um pouquinho mais escura, some aquela superfície mais esbranquiçada que dava a impressão de que a sombra era mais clara, e agora parece que ela também se aproximou mais da cor da paleta de 2020. E vamos então para a aplicação das sombras nos olhos, mas antes vou deixar algumas informações bem registradas aqui no vídeo. A primeira delas é que, se você nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, saiba que eu analiso sempre 5 critérios em qualquer paleta de sombras, independente de marca ou preço, sendo o primeiro critério sombra mate que faz sobreposição, ou seja, sombra mate que adere uma por cima da outra, sombra mate que não mancha, sombra mate que não some quando esfuma, sombra mate que não perde a intensidade da cor, não perde a saturação da cor, não desbota. E o quinto critério, sombra cintilante que eu consigo aplicar com pincel de cerdas, porque eu não tenho precisão com os dedos e eu também não gosto de sujar a mão. A segunda informação que é importante de deixar ressaltada é que a paleta de 2020 ainda está dentro da data de validade, vence no mês seguinte, mas ainda está dentro da data de validade. Eu não notei nenhuma diferença de textura e de desempenho das sombras nesses últimos 2 anos e meio. Elas ainda funcionam da mesma forma como primeiro mês de uso, o que me leva à terceira informação que eu considero importante. Eu não gosto das sombras mates dessa paleta, eu sempre gostei mais das sombras brilhantes, eu sempre achei que foi uma paleta que compensou pra mim por conta das sombras brilhantes. Eu acredito que as sombras mates têm algumas características que não me agradam e eu tô deixando isso bem claro aqui por conta das informações que eu vou passar pra vocês na resenha conforme eu for aplicando as sombras mate. E por último, a nota vai ser em relação à paleta de 2023, não a de 2020, tá? Porque se tiver alguma diferença aí de desempenho, o que a gente vai considerar é a paleta que está sendo vendida. Que, aliás, a pontuação é de 0 a 10 e a nota mínima sempre vai ser 5. Em nenhuma resenha minha eu dou nota 0 para uma paleta. Se eu falo em resenha que uma paleta tem nota 0, as pessoas automaticamente entendem que é uma paleta lixo, que é uma paleta ruim, sendo que para a experiência de outra pessoa essa paleta vai ser ótima. Então lembrem-se que é de 0 a 10 e a nota mínima é sempre 5. Chega de papo e vamos começar as aplicações. Primeiro esse marrom claro. E vou começar a depositar ele na pálpebra. E com a paleta relançada de 2023, coloquei essa fitinha verde para vocês não terem dúvidas de qual paleta eu tô usando em cada olho. Assim como os pincéis, eu vou usar o mesmo modelo, mas um segundo pincel também para não misturar com a fitinha verde. E aí agora com o mesmo tom de marrom. Com a sombra depositada eu vou esfumar.
E agora nesse lado, um segundo pincel igual ao primeiro. Também para esfumar. Aqui tá a primeira característica do porquê eu não gosto das sombras mates. Elas desbotam a cor. Eu vou retocar esse marrom claro. E aí vocês conseguem perceber como a cor fica diferente? Ó, depois de alguns minutos passados, tá vendo que a cor ficou totalmente diferente de como tava quando eu tinha recém aplicado, que era essa cor aqui? E eu sempre considerei complicado quando a sombra desbota, porque vai passando o tempo e você acha que você tá com a maquiagem do olho intacta e de repente a sombra tá lá desbotando. E isso eu noto acontecer tanto com primer quanto com corretivo. Vou esfumar pela segunda vez. E aqui no outro olho, o mesmo marrom, vou reaplicar. A cor também fica um pouco. E dá pra ver que a cor também fica um pouco desbotada. E tem que reaplicar caso queira aquela cor inicial. E não é um tempo muito grande, são minutos. Venho agora com a sombra marrom escura. E vou aplicar aqui, em cima da marrom mais clara. Com um outro pincel maior eu peguei mais sombra marrom escura. Pra ir esfumando e escurecendo esse esfumadinho aqui. Conseguiram notar que desbotou de novo a sombra marrom escura? Ó, tá vendo que eu tô reaplicando e ela tá aparecendo mais? O que eu já tinha aplicado antes nem tá mais visível. Então eu vou reaplicar. Aqui também já não tá mais tão visível. O que significa que ela não tem o melhor desempenho para fazer sobreposição, porque não adere muito. Claro que eu consegui escurecer um pouco, mas não tá na mesma intensidade de cor que tava quando eu aplico, que fica quando eu aplico depositando, sem esfumar. Se eu esfumo, como a sombra não tem aderência, ela começa a sumir um pouquinho. Agora a mesma coisa com a paleta de 2023, marrom mais escuro. E eu vou fazer o mesmo passo a passo. Depositar primeiro rente ao cílio. Tá bem visível. Vou levar um pouquinho aqui pro canto externo. E venho com o pincel achatado pra esfumar. Tá vendo que quando eu esfumo, eu passo o pincel, a sombra sumiu? Deu pra ver? Eu vou reaplicar com o pincel pequenininho. Ó, deposita. Mas eu não posso deixar marcado assim. Se eu passo o pincel, eu não tô passando muito forte. A sombra some, porque ela não adere muito bem por cima de outra sombra mate. Então, considerando a aplicação que eu fiz nesse olho aqui, a paleta já perde 3 pontos. Por quê? A sombra marrom clara que eu apliquei desbota a cor. A sombra marrom escura que eu apliquei por cima de outra, na intenção de escurecer, não faz a sobreposição de um jeito eficiente. A sombra não adere. E terceiro ponto, a sombra some quando eu esfumo. Lembra que eu reapliquei a sombra mais escura aqui rente aos cílios e quando eu passo um pincel maior para esfumar, a sombra some. E aí fica com esse aspectozinho meio manchado, né? Eu vou insistir do mesmo jeito que eu fiz com o outro olho. E isso aqui não é que é impossível de usar a sombra. Só que, vamos supor que você tá com pressa, tá com pouco tempo para se maquiar. Quanto mais a sombra te dá trabalho,
mais tempo você perde, um tempo que você não tinha pra fazer a maquiagem. Então você tem que ficar aqui insistindo pra conseguir o resultado que você queria. Coisa que, se fosse uma sombra que não sumisse na hora de esfumar, que não desbotasse e etc., você levaria menos tempo pra conseguir esse resultado. Finalizei com a máscara de cílios, porque a intenção era ficar um esfumadinho na parte superior mesmo. Eu tenho um outro vídeo pra gravar no meio desse, enfim. Mas aqui pra vocês verem que não ficou feio. Minhas maquiagens são feias, mas eu digo feio no sentido de ficado impossível de usar, de fazer a sombra funcionar. Mas eu não gosto desse processo de fazer a sombra funcionar. Eu prefiro uma sombra que não tenha essas características de sumir quando esfuma, de ficar desbotando e eu ter que ficar refazendo um trabalho que eu poderia ter feito uma vez só. De novo, não ficou feio nesse sentido, impossível de usar, mas eu gosto de um processo de aplicação de sombras que seja mais prático e mais rápido, sem muitos probleminhas. Continuando, porque temos mais cores para usar, vou usar de novo esse marrom claro, o suficiente para esfumar o côncavo. Do outro lado, a mesma coisa. Esse lado desbotou de novo, vou dar uma retocada na cor. Vou usar agora a sombra rosa mate. Vou depositar na pálpebra inteira essa sombra rosa. Depois de depositar, eu vou esfumar a bordinha do rosa. Ó, vou pegar mais sombra rosa e quando eu aplico, tá vendo que fica um pouco mais viva a cor? Ó, tá vendo a diferença? Ou seja, também é uma sombra que desbota, assim como aquela marrom claro. E agora a mesma coisa no outro olho e aplicar a sombra rosa, depositando na pálpebra. E esfumar também a bordinha. Dá uma leve desbotada, eu venho reaplicando a sombra marrom. Dá uma leve desbotada, então eu venho reaplicando a sombra rosa. Assim como no primeiro olho, na paleta de 2020. Agora eu vou usar uma das sombras brilhantes e, como eu já uso essa paleta há um tempo, eu já sei que as sombras brilhantes, elas funcionam melhor a longo prazo quando eu uso com um fixador por baixo, tipo aquelas colinhas em pasta, um fixadorzinho por cima para evitar que caia brilho no rosto. Aqui eu vou usar 100 para vocês verem o real desempenho da sombra. Então eu vou começar aqui com essa cor, vou aplicar aqui por cima e não vai ter também muita aderência. Como é uma sombra brilhante mais sequinha, não é aquelas sombras cintilantes que são super amanteigadas. Elas não têm tanta aderência por cima de uma sombra mate já aplicada. Pelo menos não com o pincel, então eu vou aplicar com o dedo. E aí a sombra vai aderir melhor. Só que, de novo, como ela tá por cima de uma sombra mate que é mais sequinha, corre o risco de começar a cair muita sombra cintilante ao passar das horas, se não tiver algo por baixo, tipo uma colinha para fixar. E aí vou usar aqui o pincel para dar acabamento. Não sei se tá dando para ver aí, mas caiu um pouquinho aqui. Vou passar uma vassourinha. E no outro lado, a mesma coisa, primeiro com o pincel. Vou aplicar aqui por cima. E tá acontecendo a mesma coisa. Não adere porque é uma sombra mais sequinha, então vamos com o dedo. E aí sim eu consigo a aderência, só que de novo também tem que usar
com uma colinha para garantir que, com o passar das horas, o rosto não fique cheio de brilho. E a mesma coisa aconteceu de cair sombra no rosto. Mais uma vez, deixei a sombra somente na parte de cima para facilitar, apliquei a máscara de cílios e de novo temos mais cores para vocês verem lado a lado a paleta que foi lançada anos atrás e a que foi relançada agora. Dessa vez eu vou começar diretamente com o marrom mais escuro, porque quando eu usei ele eu apliquei por cima da sombra mate do marrom claro mate. E agora, para vocês verem sozinho como que ele funciona direto na pálpebra com aderência ainda do corretivo ou do primer de sombras, caso seja o primer que você use. E nisso, quando você aplica numa área que tem esse grudinho, ele vai funcionar bem melhor, ele vai aderir, ele não vai sumir na hora de esfumar, justo por causa desse grudinho. Quando tem a sombra mate por baixo que é mais seco, é difícil mesmo dela grudar. Tem outras sombras que aderem por cima, mas não é o caso dessa marrom escura. Nem deu muito tempo, ela já deu uma desbotada, tá vendo? Ó, se eu reaplico, ela fica um pouco mais escura de novo. E por ser uma sombra muito escura, é normal que aconteça de dar uma manchadinha. Inclusive, dependendo do que você usa para preparar a pálpebra, pode influenciar a manchar também. Eu já usei com alguns primers, tipo o primer da Vizela, por exemplo, e ele gruda na sombra, essa sombra gruda no primer e fica um pouquinho mais difícil de esfumar. Por isso que é interessante usar ela combinado com um outro marrom, porque aí mancha bem menos. Não adere tanto, mas você consegue ir escurecendo a cor aos pouquinhos. Aí tem que ser uma cor que você vai usar quando você tem mais tempo. Na pressa, talvez irrite um pouco esse processo de aplicação. E do outro lado, a mesma coisa, mesma cor e mesma aplicação. Primeiro eu deposito e depois eu esfumo. A mesma coisa acontecendo aqui nesse lado, dando uma desbotadinha e eu tendo que reaplicar para reforçar a cor. Sabe quando começa a ficar esbranquiçada? E é um marrom super escuro, você consegue perceber que a sombra desbota. Vou agora usar essa sombra, a mais clara. Vou aplicar bem aqui no cantinho, pegando um pouquinho da pálpebra. E é uma cor que fica muito bonita também usando para iluminar. Dá pra ver que o marrom desbotou? De novo, vou pegar mais e vou reaplicar. Tá vendo a diferença de cor? Recém-aplicado e uns minutos pós-aplicação. E com a outra paleta, a mesma coisa, a mesma sombra cintilante clara. Aplico aqui no mesmo lugar. O que sobra eu uso de iluminação. E mais uma vez o marrom escuro desbotado. Se eu reaplico, conseguem ver a diferença da cor? Mesma coisa que acontece desse lado, ó, já desbotou de novo. E por fim, vou usar essa sombra cintilante, que é a sombra mais bonita da paleta, na minha opinião. É a minha sombra favorita da paleta, ela tem bastante partícula de brilho. De novo, aconselho usar ela com uma pastinha, uma cola fixadora por baixo, porque senão vai cair muita partícula. É assim que aplica com o pincel, vou pegar mais um pouquinho. Mas se eu aplico com o dedo, é
outra coisa, fica bem mais bonita. E com a outra paleta a mesma coisa. Agora com o dedo. E para não ficar sempre a mesma coisa, eu vou aplicar o marrom escuro na parte de baixo também. E no outro olho também. E mais uma vez, os dois lados, as duas paletas tiveram o mesmo desempenho, a mesma aplicação, os mesmos detalhes de aplicação e o resultado ficou igual. E agora, para a gente finalizar, sobraram duas sombras que eu ainda não usei, a laranja e a dourada. Tô com zero criatividade para fazer alguma maquiagem com as duas, mas vamos ver o que vai sair. Vou fazer uma pálpebra luz e se ficar feio vocês relevem, foquem na cor e em como a sombra vai funcionar na aplicação. Vou trocar de pincel para esfumar e vou pegar mais um pouquinho do laranja. Vou esfumar na bordinha. E com a outra paleta vou fazer a mesma coisa. Troca para o pincel de esfumar, um pouquinho de laranja também. E esfumo. E aqui, nos dois lados, dá pra ver que a sombra, além de ter desbotado a cor, como todas as sombras mates fazem, ela deu uma manchada aqui. Vou pegar mais produto pra reavivar a cor e também pra tentar desfazer essa mancha. Tá vendo a diferença depois de reaplicada pra cá? Aí agora vou reaplicar nesse lado também. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, porque do outro lado aconteceu a mesma coisa. Tá vendo a cor do laranja aqui? Onde eu tô aplicando? E olha a diferença para depois de alguns minutos aplicado, assim como aconteceu nas outras sombras mates. E agora a sombra dourada com o pincel. Nossa, manchou de novo. Esse lado desbotou mais rápido do que esse, né? Porque eu acabei de reaplicar aqui e esse lado aqui não desbotou tanto pela segunda vez. Mas vamos lá. Fica assim com o pincel e com o dedo vai ficar bem mais bonito. Vou tirar essa marcação. E agora o dourado da paleta desse ano. Primeiro com o pincel. E agora com o dedo.
Fica bem mais metalizado, entrega toda a glória do efeito da sombra. Olha aqui a sombra laranja toda desbotada de novo. E na parte de baixo eu vou aplicar a sombra laranja também. Como de costume, do outro lado a mesma coisa. Por fim, temos as duas últimas cores que faltavam. De novo, o resultado muito igual. Mais uma vez, vou ressaltar que o resultado não fica ruim, nem de longe fica feio. Porém, é aquela coisa que eu falei pra vocês do processo de aplicação das sombras. Quando você tá com pressa e a sombra funciona do jeito que você precisa, o processo é mais rápido, mais fácil, você não tem que ficar reaplicando ou tentando desfazer alguma mancha que possivelmente se forme ali na aplicação da sombra. Mas feio não fica, muito pelo contrário, as sombras são sombras muito lindas. E agora, antes de ir para as considerações finais, não podia deixar de colocar aqui alguns dos swatches, que podem ser swatches muito pedidos por vocês, então eu vou tentar adiantar alguns. Primeiro vai ser com a paleta Nine Shades. Na época que ela foi lançada, em 2020, as pessoas de cara já lembraram dessa primeira paleta da Mari Saad, que as cores realmente são muito parecidas. Tem marrom claro, marrom escuro, sombra laranja, sombra pink mate, sombras cintilantes, douradas e rosinhas muito parecidas. Eu, desde aquela época, prefiro a Nine Shades porque as sombras mates funcionam mais do jeito que eu gosto. A paleta da Nina nunca foi uma paleta que eu procurei por conta das sombras mates. Pra mim é uma paleta que eu sempre gostei por conta das sombras brilhantes, mas em questão de mates, eu sempre procurava por outra paleta que tivesse mates que eu gostasse mais. Ter as duas é redundante e você não precisa de duas paletas muito parecidas. Agora as comparações com a recente lançada paleta Diamond da Make B. É uma paleta mais cara, é uma paleta com muito mais tons em comparação à paleta da Nina, mas que na paleta Diamond tem os mesmos tons brilhantes que tem na paleta da Nina. Então, se porventura você comprou a paleta Diamond antes dessa paleta da Nina ser relançada, eu também diria que fica redundante você comprar a Top Secrets, porque tem os mesmos tons nas duas paletas. Eu não consigo dizer se é a mesma fórmula, mas o mesmo efeito visual é. E considerando que são do mesmo grupo Boticário, é possível que seja feita no mesmo lugar com a mesma fórmula. Não sei dizer com 100% de certeza, mas pode ser que seja. Mais uma paleta do grupo Boticário lançada recentemente também é a paleta Prisma da Eudora, que tem menos tons do que a Diamond, mas ainda assim mais tons do que a própria paleta da Nina, e ainda assim tons muito parecidos com a paleta, com as sombras brilhantes da paleta Top Secrets. E assim como a Diamond, outras sombras de outras cores nessa fórmula brilhante que é super única, super bonita. De novo, se você comprou a Prisma recentemente, também pode ficar redundante ter as duas paletas. Vamos então às considerações finais da paleta que foi relançada, que se a sua dúvida era se mudou qualidade em relação à primeira paleta lançada em 2020, eu não senti diferença nenhuma, pra mim é a mesma fórmula, a mesma sombra, tanto em aplicação quanto em efeito visual. Pode ter sido que tenham mudado, eu não vou saber dizer. Se mudaram, ficou imperceptível no uso. Em relação aos 5 critérios que eu avaliei na resenha, essa paleta acaba não pontuando em praticamente nenhum critério. Como eu tinha dito no começo do vídeo, eu não gosto das sombras mates, eu sempre preferia usar outras sombras mates caso eu quisesse essas cores. Todas elas desbotam, então perde um ponto por conta disso, elas perdem a intensidade da cor, como eu mostrei várias vezes durante o vídeo. A sobreposição, ou seja, aderir por cima de uma outra sombra mate já aplicada, pigmentar por cima de uma outra sombra mate já aplicada, fica comprometida, não é sempre que funciona.
ela não funciona como outras sombras mates que eu já tô acostumada a usar funcionam, em que eu não tenho problema nenhum para fazer essa sobreposição, essa camada de sombras, porque eu começo da sombra mais clara para mais escura, então é algo que eu prezo na sombra. Não fica feio o efeito, como eu falei várias vezes, mas não funciona da forma como eu gosto. Por cima de outra sombra já aplicada, tende a sumir na hora de esfumar, perdeu outro ponto por conta disso. E a sombra laranja dá uma manchada. As outras cores podem dar uma manchada também, aqui no vídeo não aconteceu, mas assim, já perdeu um ponto em relação à paleta inteira, porque a sombra laranja mancha. Sobre as sombras cintilantes, eu poderia não tirar um ponto, porque varia um pouco, essa sombra é um pouco diferente da textura dessas duas. Essa daqui já aplica melhor com pincel, por exemplo, essa aqui já não aplica tão bem quanto com o pincel. Se uma sombra das cintilantes não aplica com pincel, eu já tenho que tirar esse ponto. E é o que aconteceu aqui. Eu consigo sim um efeito aplicando com pincel, mas o efeito mesmo da sombra cintilante eu consigo aplicando com o dedo. Eu poderia manter um ponto nesse critério por conta disso, dela aplicar com o pincel e conseguir aí um efeito, mesmo que não seja 100% desse efeito. Porém, tem uma outra questão também, que é, se eu aplicar por cima de algo, de uma sombra mate já aplicada, ou da pálpebra que está selada, não adere de jeito nenhum com o pincel, somente com o dedo. Então não faria sentido eu ignorar essa característica e manter esse ponto. Então também vou ter que tirar, ou seja, é uma paleta nota 5. E nisso é um bom exemplo do porquê nenhuma paleta de sombras recebe a nota 0 nas resenhas, com esses 5 critérios que eu avalio. Essa paleta em específico não pontua nos critérios que eu considero importante numa sombra, mas é uma paleta muito querida, tanto que a marca trouxe ela de volta. Tem muita gente que ama essa paleta. Como que eu vou dizer que é uma paleta nota 0? Porque nota 0 significa algo muito negativo, significa que a sombra foi impossível de usar. E ela não é impossível de usar, ela só tem detalhes que eu não aprecio tanto. E eu, pessoalmente, gosto muito das sombras brilhantes, tanto que eu tenho a paleta por conta das sombras brilhantes, como eu falei. Antes de finalizar, tenho mais algumas considerações, como, por exemplo, me perguntam se eu acho que ainda vale a pena comprar essa paleta depois de 2 anos. Eu acho, gente, que essa paleta ela é o sonho de consumo de muita gente. Quando ela foi vendida, anos atrás, ela esgotou, não voltou naquela época, um monte de gente ficou órfã dessa paleta. Então, se é o seu sonho de consumo ter essa, vai, mata a sua vontade e compre. Se por acaso você estiver sendo um pouco mais crítica em relação à sua própria compra, eu diria que de 2 anos e meio pra cá, eu mesma testei muitas outras fórmulas de sombra que eu acho que são mais inovadoras do que essas aqui. Então talvez pode ser o caso de você investir em uma que seja um pouco mais moderna, mas de novo, eu entendo que se for seu sonho de consumo ter essa aqui em específico, compra essa aqui em específico. Agora, eu tenho visto pessoas dizendo que vou fazer estoque dessa paleta já que ela voltou a ser vendida, porque se esgota de novo e ela não volta, eu pelo menos tenho 2, 3 paletas aí de reposição. Pode ser que você consiga acabar com uma, pode ser. Mas e se não conseguir? Você vai ficar com o estoque de um negócio parado na sua casa. Daqui 2 anos e meio, a própria marca vai lançar uma outra paleta com outras fórmulas mais modernas, com outras fórmulas. E aí pode ser que seja o caso de você comprar aquela vigente, caso essa aqui tenha acabado, comprar uma outra que esteja mais moderninha para a época, né? Não sei como vai ser daqui 2 anos e meio. Resumindo, realize o seu sonho de consumo, mas sem exageros. A sua acabou ou vai vencer e você quer repor? Realize seu sonho de consumo, mas sem exageros de fazer estoque. E é isso, falei tudo o que eu precisava. Vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!